Quando nós tratamos da revelação de Deus em Cristo, nós estamos falando da revelação especial de Deus. Quer dizer, aquele processo de autorrevelação que culmina com a pessoa de Jesus. Quando nós falamos de revelação geral de Deus, nós estamos falando da possibilidade de apreendermos a existência de Deus a partir da compreensão da natureza. E não é só isso. Quando nós falamos da revelação geral de Deus e da possibilidade de aprendermos a existência de Deus a partir da natureza, isso deve necessariamente gerar no ser humano uma ideia de humildade, de reverência e de dependência desse Deus, ainda que ele seja desconhecido, porque falta a revelação especial, falta a compreensão da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Esse sentimento de total dependência era algo de que tratava também o Schleiermacher, que eu já mencionei aqui. Mas onde nós encontramos na Bíblia a ideia de um Deus criador? Bom, permeado por todas as escrituras, a começar pelo Gênesis, que trata da criação. Mas, mais especificamente, essa compreensão disso que eu posso chamar dessa relação entre a revelação geral de Deus e a epistemologia e a construção do pensamento humano, não apenas a construção de um sistema de crenças, não apenas a construção de uma fé, mas do pensamento humano, nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E ali no verso 20 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, se você preferir, trata exatamente dessa perspectiva de que, a partir da compreensão da natureza, da verificação da natureza, dos atributos invisíveis de Deus manifestados nas coisas visíveis, nós podemos chegar à compreensão da existência de Deus. De forma um pouquinho mais contemporânea, tratando de ciência agora, isso em criacionismo científico é o que se chama de teoria do design inteligente. Mas Paulo não se limita aos aspectos científicos e epistemológicos da questão. Paulo ele mostra que há uma questão moral atrelada a essa perspectiva epistemológica e a essa perspectiva, vamos dizer assim, científica. Essa abordagem moral de Paulo diz respeito à seguinte questão: se é possível compreender a partir da contemplação da natureza a existência de Deus, aqueles homens que por natureza se voltam contra Deus, eles se tornam indesculpáveis. Ou seja, existe uma reprovabilidade moral inerente ao ateísmo empirista. E realmente o ateísmo empirista está na base aí de todas as atrocidades que nós verificamos, especialmente no século passado e ainda nesse século, em nome da humanidade ou do humanismo. Então, além de um caráter acientífico do empirismo ateísta, porque o empirismo significa transformar o método empírico no único método válido, e a partir de Romanos 1:20, que nos diz que nós podemos observar a natureza para compreender a grandeza de Deus, então isso estabelece a validade do método empírico. Sim, o método empírico é o método que decorre da observação da natureza. Mas o problema não é o método empírico em si, o método empírico é inclusive bíblico, percebe? O problema é o empirismo, como aquilo que restringe o pensamento humano, a ciência humana e a própria filosofia humana ao método empírico.